Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Estamos aprendendo sobre o Salmo 23, através de a história de duas ovelhas, Pérola e Pureza. E hoje nós vamos falar sobre o aprisco de inverno. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ainda era dia quando chegamos ao aprisco de inverno, mas o céu estava tão escuro que parecia estar já anoitecendo. Por isso sentimos-nos aliviadas e contentes quando nosso pastor nos conduziu finalmente através de um grande portão do aprisco, e por ele nós entramos, exaustas, mas alegres, pois havemos chegado toda sã e salva, sem faltar nenhuma de nós. Um pouco antes de subirmos a última colina para chegarmos ao aprisco, havíamos feito uma parada no prado, ao pé da colina, onde havia uma abundância tão grande de relva verdinha e tenra que poderíamos ter ficado ali todo o inverno, comendo sem parar, nem conseguimos dar conta nem da metade daqueles pastos. Portanto, chegamos ao aprisco bem alimentadas, mas estávamos ainda encharcadas daquela chuvinha fina que nos pegou no trajeto e nos sentíamos congeladas. Percebi que o aprisco de inverno era ligado à Casa Grande, a casa do nosso pastor, e que ele e seu ajudante poderiam transitar da casa para o aprisco sem precisar sair na chuva ou na neve, que logo depois de nossa chegada começou a cair de levinho, branquejando tudo ao redor da casa e também do aprisco. Grandes fogueiras então foram acesas nos 4 cantos do aprisco, que logo ficou quentinho e confortável. Em pouco tempo a nossa lã já ficou enxuta e já não sentíamos mais frio. O pastor pessoalmente examinou-nos uma a uma, ungindo a nossa cabeça com um óleo especial e examinando também as nossas patinhas, a fim de retirar delas as pedrinhas, os espinhos que porventura tivesse se entrado nelas. Depois de bem aquecidinhas e confortáveis, nós nos deitamos sobre os montes de palha limpa e ficamos a ruminar até adormecer. Notei, sem nenhum temor, que os lobos e outras feras que nos haviam seguido de longe estavam agora a rondar o aprisco, procurando um vão, uma brecha para penetrarem. Algum deles tentava escalar os altos muros que nos protegiam, mas sem resultado algum. Os apriscos de nosso pastor são a prova de assaltos de ladrões, de lobos, de feras. Elas uivavam famintas a noite toda. Quando alguma chegava muito próxima, uivando, assustava o rebanho. O pastor se levantava e com sua arma abatia uma ou duas, e as outras fugiam amedrontadas para voltarem novamente com seus uivos com maior desejo de tragar alguma de nós. Na manhã seguinte, ainda continuava a nevar, e a neve que caiu durante a noite havia bloqueado o portão à altura de uma de nós. Pureza aproximou-se de mim com um ar muito preocupado e desassossegado. Perguntei-lhe se ela ainda estava com medo dos lobos, que ainda não tinha perdido a esperança de conseguir uma refeição à custa de uma de nós e continuavam rondando o aprisco. Ela disse que não, que já estava acostumada com a presença dos lobos e já havia perdido todo o medo de ser devorada por eles, pois, conhecendo a força e o cuidado do nosso pastor, ela achava impossível que alguma ovelha desse rebanho fosse devorada por uma dessas feras. Então, o que é? Por que toda a sua ansiedade, Pureza? Você não vai ficar aborrecida e nem zangada comigo se eu lhe disser. O que é, Pureza?
Não, Pureza. Pode me contar a causa da sua preocupação e eu prometo que eu vou ajudá-la no que puder, sem me aborrecer ou ficar zangada. Bem, então eu vou lhe confessar que eu estou com muito medo de fome, de passar fome. Ontem, quando nós chegamos aqui, notei que havia muita erva verdinha ao redor do aprisco e pensei: amanhã, quando o nosso pastor abrir o portão, quero sair correndo e comer muita dessa erva tenra e gostosa. Mas hoje, ao acordar, que decepção! Nem sinal de capim, tudo foi coberto pela neve, branquejando tudo lá fora. Veja, quanta neve caiu sobre os nossos verdes pastos. Eu a ouvi em silêncio, sem interromper a Pureza uma única vezinha. Como sempre, a sua grande preocupação então era a comida. Calmamente eu lhe respondi: Pureza, quantas vezes eu terei de lhe pedir que não se preocupe com coisas que não são da nossa responsabilidade? Nós possuímos um pastor que é o melhor do mundo. Deixe todas essas suas preocupações nas mãos dele. Ele cuidará de nós aqui tão bem quanto já cuidou em todo lugar onde ele tem nos guiado. Desde que passamos a pertencer a ele, eu já lhe disse 1000 vezes que jamais sentiremos falta de alguma coisa, porque ele está conosco e ele não nos faltará. Pena é que você ainda não quisesse convencer-se disso e está perdendo uma oportunidade de ser uma ovelha alegre, despreocupada e feliz. Conforme lhe prometi, não fiquei zangada com você, por você me haver revelado suas preocupações, mas quero dizer que elas são inúteis, Pureza. Mas vou lhe dar um pequeno castigo, deixando-lhe de revelar como é que o nosso pastor faz para nos manter bem alimentados aqui no aprisco de inverno. Já que vamos ficar sem relva verde por alguns dias, você terá que adivinhar ou descobrir por você mesma. Se você não tiver paciência de esperar até a hora da refeição para então observar como é que ele supre as nossas necessidades. Mal eu acabara de falar e o pastor entrou, juntamente com seu ajudante, trazendo grandes vasilhas de madeira de barro, semelhante a grandes cálices, espalhando-os por todo o aprisco. Depois transportaram da casa grande dezenas de sacos de ração, as quais iam abrindo e entornando o conteúdo dentro dos cálices, até eles transbordarem. Mal acabavam de encher um cálice, um vaso, e algumas ovelhas o rodeavam, saboreando aquela gostosa ração. Era tão saborosa e tão cheirosa quanto aquela relva verde que foi coberta pela neve que caiu durante a noite. Foi ela mesmo quem comentou isso comigo. Depois de encharem todos os vasos de madeira até transbordarem de ração, foram buscar água fresca e cristalina e encher os vasos de barro até transbordarem. Comemos e bebemos até nos fartarmos e ainda sobrou muita ração e muita água. Mas à tardinha os vasos foram cheios novamente e outro tipo de ração ainda mais gostosa do que a primeira. Enquanto nos alimentávamos, os lobos famintos continuavam a nos observar, uivando, rodeando a cerca, mas nenhuma de nós dava atenção aos seus ouvidos, às suas investidas. Nos intervalos das refeições, quando nos acomodávamos para remoer, o pastor examinava nossa lã, retirando delas as parasitas, os carrapichos, os carrapatos e outros insetos que, porventura, quisessem sugar o nosso sangue. Naquela noite, quando eu já estava quase pegando no sono, ouvi Pureza murmurar para si mesma aquela frase de sempre: não entendo,
Não consigo entender. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã.